Antes de começar o vídeo, eu preciso te lembrar que na descrição ou nos comentários há sempre um link de contato caso queira conversar com a gente. Vamos ao vídeo. Se você é caminhoneiro ou algum outro tipo de motorista, eu sou capaz de apostar que você não recebe horas extras, tá? Isso eu posso apostar em primeiro lugar porque se você clicou nesse vídeo é porque você tem interesse em saber como funcionaria receber essas horas extras, tá? E também porque, como a gente trabalha com isso aqui no escritório, a gente sabe que é mais do que comum que as empresas não paguem horas extras para os motoristas em geral, o que é agravado no caso dos caminhoneiros, né? Muito bem. O grande problema é que eles são sim obrigados a realizar esse pagamento e a gente vai explicar para você por que eles são obrigados, né? A gente vai te dar a base para você entender o seu direito de maneira que você possa cobrar esses direitos ou diretamente com o empregador ou, se for necessário, diretamente na justiça, tá? O que ocorre? A gente trouxe para vocês hoje aqui um artigo do nosso site, do setor trabalhista do escritório, que explica essa questão da hora extra para o caminhoneiro. Por quê? Efetivamente, a CLT, a lei trabalhista, ela tem uma previsão dizendo que quando for incompatível o tipo de trabalho com a demarcação de horas trabalhadas, ou seja, com o registro da jornada, não são pagas horas extras, tá? Só que essa lei tem que ser lida da maneira correta, né? Então, quando a lei diz que se não for compatível o registro de jornada, ela está dizendo se for absolutamente incompatível. Então, eu faço uma pergunta. Hoje, com a nossa tecnologia, no caso do motorista, seja de caminhão, seja de outro tipo de transporte, é impossível você realizar esse controle de jornada? É lógico que não, né? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter duas situações. Pode ser controlada a jornada? Ou segunda situação, não pode. Se existe uma maneira de controlar a jornada, então sim, você tem que receber horas extras, ainda que ela não seja controlada. Agora, se for impossível, aí realmente você não tem direito às horas extras. Agora, para quem trabalha dirigindo, hoje há 1000 maneiras de fazer esse controle, não tem dificuldade. Hoje você pode fazer esse controle, inclusive, através de uma série de equipamentos de rastreamento por satélite que são baratos. São realmente baratos. Você consegue ver quanto o motorista andou, você consegue saber quanto ele andou, você consegue saber que horários ele fez isso, não tem erro, tá? E ainda deixando claro o seguinte, você tem hoje nos tribunais uma série de discussões a respeito do que pode e o que não pode. Então, o puro e simples controle por GPS pode? Nem sempre. O puro e simples controle por tacógrafo pode? Nem sempre. O empregador tem a obrigação de fazer isso de uma maneira que haja um registro legítimo e confiável, tá? Principalmente na função do motorista. Imagina a situação do caminhoneiro que trabalha horas e horas e horas a fio, se pondo em risco, né, na direção, às vezes por descansar pouco, tá? Então é óbvio que sim, hoje com os métodos de tecnologia que permitem o rastreio do veículo, deve ser paga a hora extra, tá? E por isso a gente trouxe aqui esse artigo que trata de um caso na justiça para poder mostrar para você como funciona, né? Então, o processo de análise diz respeito ao recurso ordinário interposto pela empresa contratante, ou seja, uma empresa já estava sendo processada, perdeu esse processo no primeiro grau, lá no primeiro juiz, e interpôs um recurso para tentar virar essa situação, né? E a discussão girou em torno do pagamento de horas extras e outros direitos trabalhistas. O relator do caso no tribunal, um desembargador chamado Valmir de Araújo Carvalho,
abordou na decisão a questão da existência de controle de jornada para os motoristas profissionais. Ele destacou que, de acordo com a Lei 12.619 de 2012, que foi alterada pela Lei 13.103 de 2015, conhecida também como Lei do Caminhoneiro, esses trabalhadores têm direito à jornada e ao tempo de direção controlados pelo empregador. Tá? E aí o que ocorre se você faz horas extras, mas não tem isso registrado pela empresa? Muito bem, pense da seguinte maneira: se você trabalha para uma empresa que tem mais de 20 funcionários, não importa, eu não estou dizendo mais do que 20 motoristas, tá? Basta que seja mais do que 20 funcionários. Se você tem uma empresa com mais de 20 funcionários, ela tem a obrigação absoluta de fazer esse registro. Se não fizer, e você disser, olha, eu fazia tantas horas extras por dia, ela vai ter que se virar nos 30 para provar que você está mentindo, tá? Porque ela tem essa obrigação. Se essa empresa que contrata o motorista ela tem menos de 20 funcionários, aí já cabe ao motorista ter uma prova mais contundente, né? Então seria interessante que ele fizesse a anotação de seus horários, seria interessante que ele próprio rastreasse o tempo trabalhado, o caminho percorrido, etc, etc. Mas ainda que o caminhoneiro, que o motorista não tem esse registro, o simples fato de a empresa não estar realizando o registro de maneira nenhuma, ainda a põe numa situação que é muito complicada, que é muito delicada, e traz para ela realmente uma chance muito grande de perder um eventual processo, de perder um processo que peça horas extras na justiça, tá? Esse tipo de caso tem sido cada vez mais recorrente, a gente tem visto isso diariamente aqui, e olha, o valor acaba subindo muito, tá? O valor de um processo, porque geralmente são vários direitos que não são respeitados. No caso dos motoristas, tem uma lista de coisas aqui nesse artigo, a gente fala em específico na questão da hora extra, e quando você vai somando tudo isso, adicional noturno, adicional de periculosidade, as horas extras trabalhadas, quando vai ver tem convenção coletiva, e na convenção coletiva muitas vezes você tem um horário, um valor de horas extras que é diferenciado. A hora que você soma tudo isso e multiplica pela quantidade de tempo que você trabalhou na empresa, isso alcança valores muito altos, tá? Lembrando, porém, que você tem um prazo de 5 anos de direitos para pedir na justiça, e você tem até 2 anos depois de ter saído da empresa para requerer esses direitos. Ou seja, se você sai da empresa e tão logo você entra com um processo pedindo, você pode pegar horas extras, horas noturnas, tudo isso dos últimos 5 anos. Se você demora 2 anos para entrar, você pode pegar dos últimos 3 anos trabalhados, tá? Mas é isso, basicamente, é um vídeo rápido só para trazer essa questão aqui da hora extra do motorista, da hora extra do caminhoneiro, que é um caso que tem sido cada dia mais comum aqui pra gente, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima.